faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem a ter. Então senta aí e começa a quebrar TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir neném tá ligada direto ao rap. Então começa com o nome, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flor, oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Dubai. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração, como a Edson dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia. Eu sento rapa aí, que eu vou te ensinar essas raps da way to learn, rapaz. Eu não compreendo, louco eu acerto. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o top do canal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Carolzinha. Boa tarde, meu povo! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Quarta da Alegria. Espero que você esteja bem, espero que você esteja estudando. Estava aqui conversando, né, mais cedo com o Renan, que já tem quase 2 meses que a gente está junto, né? Estamos quase chegando nesses 2 meses de estudo, de encontros. Toda quarta, às 5h30 você me encontra, você está aqui junto comigo. Eu espero que você esteja feliz por isso, porque eu estou muito feliz. E estou feliz também, porque a gente vai hoje falar, né, de propriedades periódicas, vamos continuar falando de tabela. Então, só que você entenda uma coisa, antes que você se desespere aí. No Enem, eu falei isso na semana passada, mas não custa nada repetir, né? No Enem, não vem a tabela periódica. No Enem, você não tem, lá no final da sua prova, como em algumas outras provas individuais você tem, a tabela periódica. Mas por que, Carol, que não tem? Porque todas as informações que estão na tabela periódica, o Enem te dá como dados dentro da própria questão. E ele não vai pedir para você algo que você precise olhar na tabela. Não. Então, o Enem nem coloca a tabela lá para você. Na cabecinha do Enem, a tabela periódica é um conteúdo, é um conceito, são vários conceitos envolvidos dentro do conceito tabela periódica, que você já precisa saber. É um conceito base para você aprender, por exemplo, ligações químicas, para você aprender, por exemplo, ligações intermoleculares, para você aprender, por exemplo, massa atômica, tamanho do átomo e tudo mais. Mas ele não vai te perguntar coisas propriamente ditas da tabela periódica. Só que alguns conceitos você precisa saber para entender outros. Como hoje nós vamos conversar sobre eletronegatividade. E eletronegatividade foi uma questão do Enem quando falou lá do flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela. E isso a gente fala naturalmente quando fala de tabela. E por isso que eu te digo que é importante a aula de hoje, a aula que foi importante, a aula da semana passada, para que você entenda outros conceitos. E o Enem pode fazer isso que eu acabei de te falar. Entender, se apropriar, dizer que você sabe, que você obrigatoriamente tem que saber tabela, apesar de não ter a tabela na prova. Então, por isso que hoje a aula é de extrema importância. E a gente vai falar de propriedades periódicas, mas, gente, não se desespera, porque, por exemplo, na UERJ cai muita tabela periódica, na USE cai tabela, na FUVEST cai tabela. Então, você tem tabela periódica ao longo aí das suas outras provas que você vai fazer, que tem tabela periódica, tá? Que cai propriamente a tabela, te perguntando qual elemento você pode substituir naquele tal grupo, etc. Então, a tabela periódica vai aparecer para você em algum momento por aí. Hoje a gente vai conversar sobre propriedades periódicas. Então, as propriedades que os elementos químicos têm, elas vão se modificando e crescendo e aparecendo periodicamente, tá? De acordo com o número atômico de um elemento químico. Lembra que todo elemento químico ele é representado
por um símbolo, e o seu código de identificação. O código de identificação desse elemento químico é o seu número atômico, que corresponde ao seu número de prótons, carga positiva, tá lá dentro do núcleo bonitinho. A tabela periódica ela é organizada. Até te contei na semana passada, te contei que o Mendeleev sonhou, te dei até algumas dicas, te mostrei até a tabela periódica da galera da matemática querendo se intrometer na química. Falei algumas coisas muito importantes de tabela, falei para você como ela é organizada, mas eu vou te lembrar. Ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, o hidrogênio é 1, o último elemento da tabela tem 118, que é o organésio, 118 de número de prótons. Então, ela é organizada em ordem crescente de número atômico. E ela é dividida em metal, gás nobre e hidrogênio. Todos os meus metais, eles ficam aqui, ó, até a minha escadinha. Todo mundo até a escadinha é considerado metal, inclusive essa galera aqui de baixo. Essa galera toda aqui, até a minha última fileira, são os meus ametais. A minha última fileira, os meus gases nobres, e o hidrogênio está aqui isoladinho, sozinho, bonitinho. Ela também tem uma grande divisão que a gente já começa agora a nossa primeira propriedade periódica. Ela é dividida, né, em grupos, do 1 ao 18. Elementos do mesmo grupo têm características químicas semelhantes. O berílio tem características químicas semelhantes ao magnésio, ao estrôncio, ao bário. Grupos são as colunas. Você também aprendeu como sendo chamado isso, né, de família. Famílias A's, famílias B's, famílias A's, metais representativos, famílias B's, metais de transição. E você também aprendeu na semana passada as linhas, né? As linhas querem dizer pra gente períodos. Esses períodos, são 7 períodos, essa galera que está aqui, na verdade, ela não está aqui, elas estão aqui dentro. Esses períodos correspondem pra gente à quantidade de níveis ocupados por elétrons. Então, por exemplo, o berílio, ele está no meu segundo período. Carol, mas não tem ninguém aqui na fila. Não interessa, se não tem ninguém, mas existe o primeiro período, aqui é o primeiro período. O berílio está no segundo período, na minha segunda linha. Quer dizer que o berílio tem 2 camadas ocupadas. O mercúrio, por exemplo, ele está no 1, 2, 3, 4, 5. Sexto período, ele está na sexta linha da tabela periódica. Sexta linha ou sexto período quer dizer para mim que eu ocupo 6 camadas eletrônicas. Lembra que são no máximo 7. A gente conversou sobre distribuição eletrônica, né? E aí esse mercúrio, ele ocupa 6 camadas pelos elétrons. Meus elétrons estão distribuídos ali, ocupando 6 camadas. A nossa primeira propriedade periódica é o raio atômico. Raio atômico quer dizer pra gente distância entre o núcleo até o último elétron do seu último nível ocupado. Então, a distância o que é o raio atômico? Raio é distância. Raio atômico é a distância do núcleo ao seu último elétron ocupado. Então, imagina que eu pego como exemplo, vamos começar no basicão. Eu não vou precisar ficar distribuindo elétrons, fazer a distribuição eletrônica. Pela tabela periódica, eu consigo saber a quantidade de níveis ocupados. Como, Carol? Escolhe o titânio. Titânio está ocupando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Ele está na 4ª linha. Quer dizer que o titânio ocupa 4 camadas. Aí eu venho aqui só para desenhar o titânio para você. Núcleo. 1, 2, 3, 4. TI, titânio. Ele tem 4 camadas ocupadas. Qual é o raio do titânio? Núcleo. Último elétron ocupado. Esse é o raio do titânio. Essa é a distância entre o núcleo e o último elétron ocupado. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou procurar outro elemento químico qualquer, magnésio. O magnésio, ele está na 3ª linha, ó. 1ª, 2ª, 3ª linha. Quer dizer que o magnésio, núcleo, 1, 2, 3 camadas. A distância, o raio do magnésio, é o núcleo até o meu último elétron ocupado. Qual raio
atômico é maior? Qual átomo é maior? O magnésio ou o titânio? Titânio. Então, nesses dois exemplos, o raio do titânio é maior que o raio do magnésio. Isso é raio atômico. Acabou. É só isso. Quer ver como você aprendeu? Ó, vou escolher qualquer outro elemento químico. Vou vir para cá agora. Eu quero o cloro, Cl. O cloro, ele tem 1, 2, 3 camadas ocupadas. Carol, mas o Enem, ele não tem tabela. Como é que eu vou fazer isso? O Enem não vai te cobrar raio. Se o Enem te cobrar raio, você vai distribuir os elétrons. E aí você vai saber quantas camadas você ocupa. Mas o Enem não vai te cobrar raio. Tá? Então, eu tenho ali 1, 2, 3 camadas eletrônicas ocupadas. Aí eu venho aqui, pode ser que ele cobre, que o Enem é doido, mas é só você fazer a distribuição eletrônica. Nunca caiu em não sei quantos anos de Enem. Até porque a tabela periódica não está lá na prova. Eu tenho 1, 2, 3 camadas ocupadas. Aí eu vou pegar como exemplo outro elemento aqui, ó. Quero o carbono. O carbono está na 1, 2. Quer dizer que eu tenho 2 camadas ocupadas no meu carbono. O raio do cloro é a distância do núcleo ao seu último elétron. O tamanho do cloro é maior que o tamanho do carbono. Então, o raio do cloro é maior que o raio do carbono. Acabou. Isso é raio atômico, tá? Beleza. Calma aí, deixa eu pegar meu negocinho. Entenderam? Tô vendo você aqui no chat. Fala comigo se tu entendeu. Beleza, Carol. Eu entendi que quanto mais quantidade de camadas ocupadas, maior o meu raio, maior a minha distância, maior tudo. E se eu estou na mesma camada? E se eu tenho átomos, e eu tenho vários átomos ocupando a mesma camada? Eu vou pegar o cloro e o alumínio como exemplo, tá? Cloro e o alumínio estão os dois. O alumínio também está no meu terceiro período. Então, o meu alumínio, 1, 2, 3, também ocupa, deixa eu colocar na mesma distância aqui desse negocinho aqui. 1, 2, 3. O meu alumínio, ele também ocupa 3 camadas. Teoricamente, o alumínio e o cloro teriam a mesma distância, né? Mas não tem. E eu quero que você entenda. Você pode até gravar, você aprendeu com certeza aí em algum momento a tabela periódica com seta, propriedade com seta. Eu não gosto. Eu não falo propriedade periódica com você com seta porque você vai esquecer a seta. É seta pra caramba. Quero que tu aprenda. O alumínio e o cloro, teoricamente, eles têm a mesma distância. Só que não. Por que não? Porque eu tenho uma quantidade de prótons diferente dentro do núcleo. Por exemplo, o alumínio, ele tem 13 cargas positivas dentro do núcleo. O cloro, 17. Aonde você vê isso? Vem cá na tabela. Aqui, ó. O alumínio tem 13 prótons. O cloro tem 17. Então, eu consigo saber a quantidade de prótons. Beleza. Eu tenho... Lembra que é a atração do núcleo ao último elétronzinho que existe ali. Então, eu tenho o meu núcleo do alumínio puxando o último elétron. Pensa que é uma força. É força de atração. O meu alumínio está puxando o meu último elétron com 13 cargas positivas. O cloro está atraindo o meu último elétron com 17. É um cabo de guerra. O alumínio está puxando o meu último elétron com 13 de força. 13. O cloro está puxando com 17. Quem está puxando aquele último elétron com mais força? Qual tem mais força para puxar o elétron? O cloro. Se o cloro está puxando com mais força, eu estou atraindo com mais força e o meu raio está diminuindo. Então, eu tenho ali um raio menor no cloro. O raio do alumínio é maior que o raio do cloro.
Por quê, Carol? Porque o cloro tem número de prótons maior que o alumínio. Com isso, ele puxa o elétron com mais força. Se ele puxa o elétron com mais força, a minha distância diminui. Se a minha distância diminui, o meu raio diminui também. Então, eu tenho ali o raio do cloro menor que o raio do alumínio. Vem aqui. Não é o que tem menos elétrons, Alex. É o que tem mais próton. É o que puxa com mais força. Por exemplo, tungstênio. Tungstênio é o W aqui, tá? Ele tem 74 de prótons e ele está ocupando a 6ª camada. Quer dizer que ele ocupa 6 níveis. O mercúrio também. Eles estão na mesma linha. Então, o mercúrio também ocupa 6 camadas. Tanto o tungstênio quanto o mercúrio ocupam a mesma quantidade de camadas. Mas eles não têm a mesma distância. Por que eles não têm a mesma distância? Porque o mercúrio tem 80 prótons. O tungstênio tem 74. O mercúrio está puxando o seu último elétron com mais força. Então, o mercúrio está puxando o seu último elétron com mais força, tá? Diminuindo a distância. Então, por exemplo, o tungstênio e o mercúrio. Os dois têm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma, né? Daqui até o último elétron, daqui até o último elétron. Só que essa distância, ela não é a mesma. Por que ela não é a mesma? Porque o tungstênio está puxando esse último elétron com 74 de força. O mercúrio está puxando com 80. O que é isso mesmo, Carol? O número de prótons está dentro do núcleo. Se eu estou puxando com uma força maior, eu diminuo a distância. E aí, o raio do tungstênio é maior que o raio do mercúrio. A explicação está no número de prótons. Preste atenção. Primeiro eu olho a quantidade de camadas. Tem mais camadas, ganha sempre maior raio. Quando eu tenho número de camadas igual, aí eu olho o meu número de prótons, que foi o que eu escrevi aqui, ó. Diretamente relacionado com o número de níveis, quanto maior o número de níveis, maior o raio. Quanto menor o número de prótons, maior o raio. Quanto menor o número de prótons, porque eu atraio menos, diminuindo menos a minha distância, né? Fechado? Todos entenderam? Agora, eu vou conversar com você um pouquinho sobre raio iônico. O que é raio iônico? O que é íon? Íon é quem perde ou ganha elétrons. Tira um print do quadro que eu vou apagar. Abaixa para mim, Renanzeta, por favor, só para ver a pergunta da Nathalie. Não, Nathalie, o de menor número atômico. O de menor número atômico vai ter o maior raio, porque eu vou estar puxando com menos força. Pensa que eu estou puxando o elétron, atraindo ele. Se eu estou puxando com menos força, o raio vai ser maior, porque está mais soltão. Beleza? Aí agora, eu quero falar com você... Não, Júnior, isso é raio atômico. Eletronegatividade eu ainda vou falar, tá? Eu quero falar contigo sobre raio iônico. O que é um raio iônico? O raio iônico é o raio aonde eu relaciono cátion e ânion. Lembra que cátion perde elétron. Se torna positivo. Foi uma aula que vocês, inclusive, ficaram falando que aprenderam, ficaram todos bobos que tinham aprendido. E ânion ganha elétron. Lembra que
O cátion que perde fica positivo, o ânion que ganha fica negativo. Quero que você entenda o seguinte. Sempre que eu pensar em raio, nisso aqui, o raio do cátion, ele vai ser sempre menor que o raio do elemento neutro, que vai ser menor que o raio do ânion. Se eu estou ganhando elétron, eu estou aumentando a minha quantidade de camadas, né? Então, meu raio vai ficar maior. Se eu estou perdendo elétrons, ou eu estou diminuindo a minha quantidade de camadas, meu raio fica menor, ou eu estou atraindo com mais força uma quantidade menor de elétrons. Não se preocupa com isso. O Enem não vai, espero que não vai, aparentemente não vai te cobrar isso, mas memoriza que o raio de quem perde elétrons vai ser menor, porque você está diminuindo o tamanho de um átomo. Menor, quem ganha, você está aumentando o tamanho de um átomo. Tira um print que eu vou falar agora da sua segunda propriedade periódica. Sim, Adriano. A Adriana me perguntou, professora, no caso, o número atômico é o número de prótons? Sim, é o número que está dentro do átomo, dentro do núcleo, e para a gente a tabela está aqui em cima. Beleza? Aí eu vou. Isso aqui nunca caiu em nenhuma prova do Enem. Tá? Mas cai pra caramba em provas isoladas. Eu acho que raio e potencial de ionização são as duas propriedades que mais aparecem em provas isoladas. Tá? Então, não é difícil, eu quero que você entenda. Então, para tudo aí que você está fazendo e olha para mim. O que é ionizar? Eu já te falei. Ionizar é perder ou ganhar elétrons. O potencial de ionização ou energia de ionização, pode também ser chamado assim sem problema nenhum, é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Então, a primeira coisa, não é a energia do átomo, é a energia externa. A energia de ionização é uma energia externa que eu preciso ter para arrancar o elétron de um átomo. Então, é como se eu chegasse lá agora e fosse arrancar um elétron do oxigênio. Isso é energia de ionização. Tem que ser no estado gasoso, tá? E o que vai dizer para mim se o átomo, se eu vou precisar fazer maior ou menor energia, está diretamente relacionado com raio. É por isso que eu te ensino raio antes de te ensinar potencial de ionização. O Gabriel está me perguntando assim, se o raio é menor, por ser atraído mais pelo núcleo, também fica mais difícil. Perfeito, Gabriel. Se ele é menor, ele está mais atraído. É mais difícil eu perder o elétron ali. Perfeito o que você está pensando. E é bom que você pense assim, porque a gente vai falar de eletronegatividade. O Kaique está me perguntando, o cloro tende a ter mais facilidade em receber elétrons que o alumínio? Sim, Kaique. Tá vendo como vocês estão entendendo? Kaique me perguntou por que o cloro tem maior tendência em receber. Porque ele tem menor raio. É mais fácil para ele atrair o elétron. Ele tem menor distância entre ele e o elétron. Por isso que o cloro ganha elétron e o alumínio perde. Tá? Aí vem aqui. O que eu quero te mostrar é o seguinte. Imagina. Agora eu vou falar de potencial de ionização. Ó. Energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Então, o que eu estou falando para você? Que é uma energia externa que eu vou precisar ter para tirar o elétron. Aí, imagina que eu tenha o cloro com 3 camadas ocupadas. O elétronzinho dele está aqui. E tenho o cálcio com 4 camadas ocupadas.
O elétronzinho dele está aqui. Primeira coisa que eu quero que você entenda, e você já entendeu porque você entendeu o raio. Esse elétron, ele está sendo atraído pelo núcleo. Lembra que é carga negativa sendo atraído pelo núcleo de carga positiva. Carga negativa sendo atraído pelo núcleo de carga positiva. Aonde eu tenho maior raio, a gente vai sempre fazendo assim para relembrar os conteúdos. Maior raio é o cálcio. Eu tenho 4 camadas ocupadas, aqui eu tenho 3. A maior distância é no cálcio. Ponto. Aonde o meu elétron está mais agarrado? Aonde o meu elétron está mais preso? Aonde eu ocupo 4 camadas ou onde eu ocupo 3? Quem está puxando aquele elétron não é o núcleo? Aonde esse elétron está mais atraído? No cloro. Então, imagina que a Carol ou que alguma energia alguém precisa vir aqui e arrancar esse elétron Aonde eu vou estar fazendo, aonde eu vou precisar fazer uma força maior para arrancar o elétron. Aonde o elétron está mais grudado e aonde ele estiver mais grudado vai ser onde eu vou fazer uma força maior. Concorda que é no cloro? Está mais agarrado, está mais grudado no cloro do que no cálcio. Então, o meu potencial de ionização do cloro é maior que o meu potencial de ionização do cálcio. Como assim, Carol? O potencial de ionização do cloro é a força que eu preciso ter para arrancar o elétron. Eu vou precisar fazer mais força no cloro do que no cálcio, está mais agarrado. Exatamente. Você tem que fazer mais, você tem que ter mais energia para arrancar o elétron no cloro do que no cálcio. Acabou, você entendeu. Mas olha como eu escrevo. Cloro gasoso mais energia, porque a energia é externa. Vai lá e arranca um elétron do cloro. Cl mais elétron. Eu tiro o elétron e torno o cloro cátion. A energia é muito alta para o cloro. Eu só botei como exemplo para você. Tá? Agora eu vou fazer novamente um outro exemplo. Imagina que eu tenha oxigênio, que está ocupando 2 níveis eletrônicos. E tenho o magnésio, que está ocupando 4. Tem o elétron aqui, tem o elétron aqui. Qual dos dois tem maior raio? Magnésio? Magnésio é grandão, tá? Grandão. Então, o magnésio tem o maior raio. Quem vai precisar de maior energia para arrancar o elétron? Esse elétron aqui está sendo atraído pelo núcleo. Esse elétron aqui está sendo atraído pelo núcleo. Qual dos meus 2 átomos está atraindo o elétron com mais força? Você concorda comigo que é o oxigênio? Se o oxigênio está atraindo com mais força, eu vou precisar fazer uma força maior no oxigênio. Então, o meu potencial de ionização do oxigênio é maior que o meu potencial de ionização do magnésio. Eu vou precisar fazer uma força maior no oxigênio para arrancar aquele elétron do que no magnésio. Aí eu vi ali uns 3 ali me perguntando, é inversamente proporcional ao raio? É. Quanto maior o raio, mais frouxo aquele elétron tá. Menos energia eu vou ter que fazer para arrancar aquele elétron. É inversamente proporcional. Estão entendendo aí? Vem, aí quero comparar agora o magnésio com o cálcio. Eles dois têm a mesma quantidade de camadas e você também já entendeu. Eu vou ficar muito feliz. Por quê? Porque o cálcio também tem o elétronzinho dele lá, que eu quero arrancar de lá. Ah, Carol, mas eles têm a mesma distância. E tem 4, né? 4. Só que quem está atraindo o elétron com mais força? O cálcio tem 20 prótons. O magnésio tem 12.
Eu quero arrancar lá aquele meu último elétron. Qual está atraindo esse último elétron com mais força? O cálcio ou o magnésio? Quem está puxando esse elétron com mais força? O cálcio. Se o cálcio está atraindo o elétron com mais força, você concorda que eu vou ter que fazer uma energia maior no cálcio para arrancar o elétron? O magnésio está puxando o elétron com 12 de cargas positivas. O cálcio está puxando o elétron com 20. Quem está puxando o elétron com mais força? O cálcio. O 20 carga positiva atrai aquele elétron com mais força. Eu vou ter que ter uma energia maior para arrancar o elétron do cálcio. Então, o meu potencial de ionização do cálcio é maior que o meu potencial de ionização do magnésio. O elétron está mais atraído, está mais junto do cálcio. Perfeito, entenderam? Que lindo! Vai lá tirar um print e volta aqui. Aí, só para você entender de verdade, arranquei um elétron, independente de que átomo, de quem for. Eu quero arrancar o segundo, vai ficar mais difícil. Eu quero arrancar o terceiro, vai ficar mais difícil ainda. Então, a minha energia de ionização 1, ela é sempre menor da energia de ionização 2, que é menor que a energia de ionização 3. Se eu arrancar um elétron e quero arrancar o outro, é sempre mais difícil. Pensa assim, tá? Entenderam? A gente vai fazer um outro exemplo. Eu vou falar agora contigo, só para fechar, tá? Mais um exemplozinho. Tira um print aí que eu vou apagar. Oi? Quero comparar alumínio, sódio e frâncio. Vamos lá na tabela, vem todo mundo, por favor. Aqui, ó. Alumínio, tá onde? Tá aqui. Terceiro período, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 13 prótons. Atraindo o seu eletrãozinho lá. Left. Sódio. Aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sódio, 11 prótons. Ai, vocês estavam certos. Magnésio está na terceira camada. Perfeito. Foi erro meu, mas eu coloquei o magnésio na quarta camada. É porque eu queria comparar o potássio. A professora tá maluca. Eu vou voltar lá, mas vem cá. Ó. Frâncio tá na sétima. Presta atenção nesse exemplo, depois eu volto lá no magnésio e no potássio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Frâncio, deixa eu ver quantos prótons. 87. Vem aqui, depois eu volto lá no magnésio e no cálcio. Vamos ver se vocês entenderam aqui agora, nesse momento. Quem é que tem maior raio? Quem é que tem maior raio? Raio, distância. Frâncio. Vou escrever aqui a ordem crescente ou decrescente de raio. Frâncio, maior raio, maior distância. Ponto. Aí eu vou pro alumínio e sódio. Tanto o alumínio quanto o sódio tem 3 camadas. Teoricamente, é a mesma distância. Mas não. Quem é que atrai o elétron com mais força? O alumínio. Então, o que está acontecendo com a minha distância no alumínio? Diminuindo. O meu alumínio está puxando o último elétron com mais força. Então, meu alumínio está puxando, está diminuindo o raio. Então, o raio do alumínio é menor que o raio do sódio, que é menor que o raio do frâncio. Perfeito. Tá aí. Agora eu vou pensar em potencial de ionização. Aonde eu vou precisar fazer menos força para arrancar o elétron? Qual elétron está mais de boa zona lá para ser arrancado? No frâncio, né?
O elétron tá aqui sendo atraído por lá, camada pra caraca. Para eu arrancar o elétron do frâncio é muito mais fácil. Então, o frâncio vai ter menor potencial de ionização. Aí eu vou comparar dois elementos de mesma camada. Quem é que está atraindo o elétron lá com mais força? O alumínio. Se o alumínio está atraindo o elétron com mais força, esse elétron está mais preso. Se ele está mais preso, eu vou ter que fazer mais força para arrancar ele. Então, o meu alumínio tem o maior potencial do que o sódio, que é maior potencial do que o frâncio. Agora foi? Deixa eu ver aqui. A galera está respondendo ali, pelo menos está parecendo que foi. É isso. Eu confundi o magnésio e o cálcio. Entre o magnésio e o cálcio é muito mais difícil arrancar do magnésio do que do cálcio. Então, o magnésio tem potencial maior, sim. Foi, tira um print novamente, a gente vai falar de eletronegatividade. Vem. Falei de raio, falei de potencial, só te mostrei os valores das energias. Deixa eu só te contar uma coisa. Gás nobre já está totalmente estável, tá? Gás nobre está muito estável. É muito difícil arrancar um elétron dele. Então, o potencial de ionização de um gás nobre é altíssimo. Eu preciso de muita força para arrancar um elétron, tá? Foi? Agora vem cá. O que é afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica é a energia liberada quando eu atraio um elétron. Aí eu vou direto para a eletronegatividade, que foi o que caiu no Enem. Eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair um elétron em uma ligação. Eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de puxar o elétron para ele numa ligação. A eletronegatividade, ela é a propriedade periódica mais importante. A eletronegatividade é o que te explica as ligações químicas, tá? O que é a eletronegatividade? É a força de atração exercida sobre os elétrons em uma ligação. Quanto menor o raio, maior a força de atração. Vou te mostrar por quê. Já tirou um print, né? É a capacidade de atrair um elétron em uma ligação. Estou te dando um exemplo aqui agora. O elétron está solto. Está ali naquela ligação. Quem é que vai puxar o elétron para mais perto de si? Próton, próton. Qual é o tamanho do meu raio aqui? Aqui não é menorzinho? Aqui não é maiorzão? Aonde... O elétron está ali, ó, soltinho. Aonde vai ser mais fácil de eu atrair o elétron? No meu raio X ou no meu elemento X ou no meu elemento Y? Pensando na distância. Não é o núcleo que atrai o elétron? Então, pensando na distância, meu átomo Y vai atrair o elétron com uma maior facilidade. Então, quanto menor o meu raio, maior a eletronegatividade. Quanto menor o tamanho do átomo, quanto menor o tamanho do átomo, mais fácil eu vou ter de atrair o elétron ali, tá? Aí, eu quero que a gente pense em duas coisas de eletronegatividade. Olha o que eu escrevi para você. Quanto menor o raio, maior a força de atração, maior a eletronegatividade. A eletronegatividade, ela também está diretamente relacionada com a proximidade da estabilização. Então, quanto mais próximo dos meus gases nobres, maior a eletronegatividade. Quanto mais próximo da estabilização de um átomo, quanto mais átomos você tiver, quanto mais elétrons você tiver na sua última camada,
mais próximo da estabilidade você vai estar. Olha para o flúor. O flúor é o elemento de maior eletronegatividade da tabela. Só para você lembrar que, segundo a regra de estabilidade eletrônica, um átomo precisa ter, no mínimo, depois da segunda camada, 8 elétrons na sua última camada para estabilizar. Aí olha o flúor. O flúor, ele ocupa 2 camadas. Ou seja, ele é muito pequenininho. O raio dele é bem pequenininho. Então, ele tem uma eletronegatividade alta. E não é só por isso. O flúor tem, na sua última camada, 7 elétrons. Já da natureza dele. Ele tem 2 camadas ocupadas só. O raio dele é bem pequenininho. E na sua última camada, ele tem 7 elétrons. Já é dele, da natureza. Quantos elétrons ele precisa ter, no mínimo, na última camada para estabilizar? 8. Ele já tem 7. Ele está muito próximo da estabilidade. Por isso que ele é o elemento de maior eletronegatividade da tabela. Porque ele tem menor raio e já tem quase que toda a sua camada ocupada. Então, ele já tem uma afinidade eletrônica muito grande. E aí, o que eu quero te dizer, são os elementos mais eletronegativos da tabela? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, são os elementos mais eletronegativos da tabela. Se você for olhar, eles têm raios pequenininhos e camadas quase que completas. Então, a eletronegatividade, quando você olha para cá, você vai vendo que ela vai crescendo de acordo com como você vai chegando mais perto dos meus gases nobres. Quanto mais próximo dos meus gases nobres, maior a minha eletronegatividade. Aí eu te pergunto, eletronegatividade é a força sobre os elétrons numa ligação. Gases nobres precisam fazer ligação para estabilizar? Não, eles já estão estáveis. Então, gases nobres não têm eletronegatividade. É por isso que eles nem aparecem na tabela de eletronegatividade. Então, quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. Quanto mais próximo da estabilidade, aí eu escrevi aqui para você o que era estabilidade. Maior a eletronegatividade. Tira um print e vamos ali rapidinho fazer um exercício que eu quero te mostrar como que isso aparece no Enem. Olha isso. Eu quero te... Tem uma questão do Enem, essa aqui também é do Enem, eu vou fazer essa daqui a pouco, mas eu quero te falar sobre uma questão do Enem. O Enem tem uma questão que ele fala que os gases nobres, eles não reagem com ninguém, 2 anos seguidos, tá? E aí ele fala assim, os gases nobres passaram muito tempo sem reagirem com ninguém, achando que não reagiam com ninguém. Ele contava uma história e falava que o gás nobre xenônio se ligava ao flúor, fluoreto de xenônio. Ele contava que esse gás nobre não podia fazer ligação porque ele já estava estável. Mas aí o flúor tem uma propriedade que faz com que o xenônio realize essa ligação. Aí ele te perguntava qual propriedade era essa. O que o flúor tem, que eu acabei de te dizer, maior que todo mundo? Por que foi o flúor que reagiu com o xenônio? Porque aí a resposta do Enem era eletronegatividade. Tá? Estabilidade, Júnior, de um átomo é tornar a sua camada completa. E a sua camada fica completa a partir da segunda com no mínimo 8 elétrons. Então, um átomo ser estável é ele não precisar fazer ligação química, tá? Para ele fazer ligação química, ele precisa ter ali uma diferença de eletronegatividade de outro átomo, beleza? Tira um printão disso aí. E aí a resposta do Enem era eletronegatividade. O átomo de flúor, ele é mais eletronegativo que os outros átomos. Por isso, ele que conseguiu reagir com um gás nobre. Galera, essas são são 7 propriedades periódicas. Essas são as 3 mais importantes, as que caem, as que aparecem na prova do Enem, da UERJ, enfim.
A gente conversa mais sobre tabela na próxima aula. Se cuidem. Um beijo e façam exercícios. Eu tenho certeza que vocês aprenderam. Fazendo exercício é a forma como você garante isso e melhora o seu desempenho em exatas. Um beijo e até a próxima semana. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. Burro e sim, eu estou falando com você, que ainda recarrega para pagar Níqueis.